Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 10 de julho de 2022, hoje domingo, dia do Senhor. Peçamos a força, a luz, os dons, carismas do Espírito Santo de Deus para bem vivermos a Santa Palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Evangelho hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este evangelho mostra um mestre da lei que se aproxima de Jesus, aparentemente com não boas intenções. Mas como mestre da lei, ele fala de uma forma muito correta. Jesus disse: é isso mesmo. É necessário, então, amar a Deus de todo o coração. De todo o coração significa a inteireza do ser, né? De todo o coração, com toda a tua alma. A alma é o lugar onde existem as nossas emoções, então que nosso coração, o coração significa a pessoa como um todo, toda a tua vontade, né? A alma já é o nosso lado emocional, com toda a tua força. A força aqui talvez tenha uma interpretação de boa vontade, de decisão. Alguns exegetas chamam força, ligam a força ao corpo físico. E com toda a tua inteligência. E inteligência tem a ver com a nossa parte intelectual, racional. Veja, precisamos usar até a nossa inteligência para amar a Deus. E aqui já vai um alerta. Eu percebo muitas pessoas inteligentes que não usam a inteligência para amar a Deus. Elas usam às vezes a parte espiritual. Nossa, quando estão na igreja, choram e falam com Deus, tem uma devoção muito bonita. Mas veja, aqui precisa que você por inteiro ame a Deus. Com o teu corpo, você tem feito algo fisicamente por Deus? Você tem feito algo para colocar tuas emoções
no colo de Deus? Tem amado a Deus através das emoções? Ou tuas emoções são um Deus nos acuda? Será que você tem amado a Deus com a tua inteligência? Você tem buscado estudar mais sobre Deus? Ou você recebe tudo pronto? Você recebe tudo de graça? Você talvez tenha preguiça de estudar a Bíblia, de estudar a Léxio Divina, de estudar o catecismo. E aí, veja, talvez o teu intelectual está falhando. Esse mestre da lei fala tudo isso para Jesus e Jesus fala que está certo, que está correto, ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou que ele respondeu corretamente e pediu para fazer isso e ele iria viver. Aí o próximo, esse mestre pergunta a Jesus quem é o próximo. E aí vem essa belíssima história que Jesus conta do bom samaritano. A gente chama de bom samaritano. O samaritano era visto pelos judeus como alguém não bom, era na verdade criticado pelos judeus. O samaritano não prestava na visão dos judeus. O samaritano era chamado de cachorro, era chamado de animal, era chamado de prostituto, era chamado de gente de baixa categoria pelos judeus. E o que acontece? Jesus, um judeu, fala para outro judeu, que é o mestre da lei, que um sacerdote, certamente judeu, passou e não falou nada. Ah, mas tem uma explicação, os sacerdotes não podiam tocar porque ficariam impuros. Tudo bem, era a explicação da lei das 613 leis que eles tinham que seguir. Aí veio um levita que também não parou, era um homem que poderia ajudar. E por fim veio então o samaritano, quer dizer, aquele que não vale nada, na visão do judeu, veio e ajudou. Jesus aparentemente pega no pé, do mestre da lei e diz, está vendo? Toda a laia de gente que presta não ajudou, mas aquele que era tido como o que não presta, ajudou. E às vezes, minha gente, nós temos que nos curvar porque nós às vezes julgamos tanto as pessoas. E sabe que às vezes o nosso próprio socorro pode vir de alguém que a gente acha que não presta? O nosso próprio auxílio pode vir daqueles que a gente não dá um centavo por eles? Às vezes são essas pessoas que nos defendem, às vezes são essas pessoas que nos ajudam, às vezes são essas pessoas que vão ter compaixão de você. Jesus inclusive usa a palavra compaixão e depois esse mestre fala misericórdia, Então, teologicamente, compaixão significa também este envolvimento. A misericórdia é se colocar no lugar, ter um coração semelhante, sentir a dor. Agora, compaixão é sofrer com. Quer dizer, eu puxo o meu sofrimento, o sofrimento do outro para mim também. E para finalizar esta introdução de reflexão, veja que este homem estava quase morto. E foi ajudado. Um quase morto... É difícil alguém parar, Porque a gente nunca sabe as complicações hoje em dia que a gente vai ter ao mexer com um quase morto. Este samaritano não se preocupou e assim o fez. Façamos a nossa meditação. E nessa meditação, eu queria convidar você a retomar um pouco da reflexão que eu fiz e se perguntar, primeiro, você tem amado ao Senhor Deus com toda a tua força, inteligência, com toda a tua alma, com todo o teu coração? Você por inteiro tem amado ao Senhor? Será que nós estamos buscando o Senhor de todos os modos? Será que nós temos buscado amar o nosso próximo sem se importar com quem é? Mas talvez a gente perguntar apenas o que ele precisa, tratar como uma pessoa, como um filho de Deus, mesmo que eu conheça e entenda que aquela pessoa ali não vale nada. Talvez eu não possa tocar porque eu acho que é um impuro, eu acho que é alguém drogado, eu acho que é alguém mal falado. Pela normalidade da vida não tocaríamos, mas será que se eu entender como um filho de Deus, eu não teria essa audácia de tocar, de ajudar? E um outro questionamento dentro dessa meditação é o que significa quase morto nos dias de hoje? Talvez, tirando a realidade dos hospitais, é difícil encontrarmos pessoas quase mortas por aí. Porque muitos que ficam muito mal fisicamente vão para os hospitais. Mas o que é um quase morto a nível emocional, a nível espiritual?
Quantas pessoas que estão quase mortas na alegria, quase mortas na esperança, quase mortas na vida financeira, quase mortas na vida familiar, quase mortas porque as coisas aparentemente não dão certo para ela. Existe muita gente quase morta. E quando você perceber um quase morto, se aproxime dele e leve a palavra, ame-o, faça algo por ele, suje suas mãos, gaste seu tempo, use do seu dinheiro, use dos seus bens, use da sua vida para ajudar este quase morto. E aí sim você se fez próximo desta pessoa. Às vezes nós não sabemos de quem nos fazer próximos, porque são tantos. E aí Jesus coloca, é aquele que está sofrido, é aquele que está caído, é aquele que está quase morto. Observe, e certamente o Espírito Santo vai inspirar você a encontrar o seu quase morto. Ou vamos usar outra palavra, né? Vamos usar a palavra próximo. O Espírito Santo vai inspirar você para você encontrar o seu próximo necessitado, a pessoa que precisa de você. Façamos a nossa oração. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra neste dia, que nós tenhamos a docilidade de ouvir o Teu Espírito para encontrar o nosso próximo, o próximo ferido, o próximo abandonado, o próximo quase morto, o próximo ferido pela vida, pelas escolhas que fez, pelas dificuldades que teve, pelos assaltos que a vida vai trazendo a cada um de nós. Que eu tenha essa docilidade, Senhor, e ao mesmo tempo que eu tenha compaixão, que eu gaste meu tempo, que eu escute, que eu ajude, que eu me envolva com aqueles que necessitam do meu auxílio. Amém. Muito bem. E nosso propósito hoje, como serei próximo para os outros? É um propósito aparentemente bonitinho, né, de se escrever, fácil de escrever, mas difícil de praticar. Então coloca aí, escreve aí nos comentários, como serei próximo para os outros? E aí você pense aí, se você quiser, se você já sabe como, até escreva o seguinte, eu serei próximo dos outros hoje fazendo tal coisa, ajudando de tal modo. Às vezes é simples, às vezes nós podemos ser próximos de quem mora conosco, lavando a louça em casa, fazendo uma das comidas da casa, uma das refeições, ou fazendo um café especial, ou arrumando a cama de alguém, enfim, fazendo uma massagem em alguém que está cansado em casa, lavando o banheiro, o que você pode fazer hoje por alguém? Então, escreve aí, hoje serei próximo de alguém fazendo tal coisa. Ou apenas, hoje serei próximo de alguém. Como serei próximo dos outros hoje. Amém? E que Deus nos abençoe então. Se você não clicou no like, clica. Se você não compartilhou, compartilhe. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve neste canal. E vamos juntos fazer o bem sem saber a quem. Que Deus nos abençoe profundamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.